ferramentas cientificamente comprovadas, ferramentas da neurociência para te ajudar a ter equilíbrio em tudo. Nós falamos muito de equilíbrio essa semana, né? Equilíbrio nas situações, sei lá, no trânsito, equilíbrio nesse tempo que a gente está dentro de casa, nessa pandemia, neste lockdown, equilíbrio quando vem as más notícias, equilíbrio quando as situações acontecem conosco. Nós falamos de emoções, falamos de sistema bottom-up do cérebro. Então hoje eu quero te dizer das ferramentas. O que se você praticar, a curto prazo já, vai te fazer ser uma mulher mais equilibrada. Vai te fazer ser um homem mais equilibrado. A primeira coisa pode parecer básico, tá? Uma prática diária de oração. De uma relação com Deus, uma espiritualidade, tá? Então, é tão incrível o poder da oração que existe até um estudo que as moléculas da água que recebem um poder de oração, aquelas moléculas ficam alteradas. As moléculas da água. Eu, inclusive, eu vou postar uma publicação no Instagram sobre isso. É muito louco. O tipo de sentimento que um copo d'água recebe, ou um tipo de palavra, ou de música, altera. Tem várias alterações. Eu vi um estudo com uma água que colocaram uma música que falava bastante de morte e tal. As moléculas são horríveis depois daquilo. Então a oração, ela altera até as moléculas da água. Agora o teu corpo ele é feito quase 70% de água. Então quer dizer que quando você tem uma vida de oração, você vai alterando as moléculas do seu próprio corpo, tá? Então é fundamental que você tenha uma vida de oração diária, de ter um momento de desconectar com Deus. Lembra aquela semana que nós falamos aqui no Meio de Sete sobre ouvir a voz de Deus? E eu falei sobre construir a tenda do encontro, de você ter aquele momento de se encontrar com Deus, sabe? De contar para Ele, de falar o teu dia, de abrir teu coração, de desopilar, de tirar o estresse e de passar um tempo com Deus. Então essa espiritualidade, pessoas que têm espiritualidade, pessoas que oram, que rezam, enfim, pessoas que buscam Deus, puxa, você tem tantos benefícios de ter mais saúde, de vencer a ansiedade, na hora da enfermidade, são as pessoas que têm fé. Existem estudos sobre como que as pessoas que têm fé, elas têm muito mais chance de viver cura. Então a primeira ferramenta que é cientificamente comprovada para você ter equilíbrio em todas as áreas da tua vida é o poder da oração, tá? Você ter uma vida de oração, uma prática de oração, tá? É a mesma coisa assim, às vezes a gente tem uma visão muito imediatista, né? De querer só tomar o remédio para baixar a febre. Não, deixa eu cuidar da saúde para ter melhor imunidade, porque aí eu não vou ter febre, não vou ter infecção. Então o que eu estou te passando aqui são técnicas que você está cuidando da sua saúde emocional, que quando você praticar, consequentemente, isso vai te dar equilíbrio. A segunda ferramenta é mindfulness. Tenha como hábito uma prática de mindfulness. O que é mindfulness? É meditação. Tá? É um estado de meditação, mindfulness. Ou seja, mente plena. Então existem vários aplicativos legais de mindfulness, existem vários aplicativos de meditação. Então a meditação, por exemplo, se você fizer 3 minutos, 5 minutos ali de uma meditação, e aí você tem no Spotify, podcasts, aplicativos, até no YouTube, só cuidado assim que tem muita coisa que não tem nada a ver. Mas é uma meditação. Você põe ali uma música, você para, tem um aplicativo que eu gosto muito que se chama Lojong, L-O-J-O-N-G, Lojong. E eles têm umas meditações muito legais, mas são longas, tá? Se você quiser uma meditação mais curta, ela é muito bacana. E a meditação, ela libera um neurohormônio chamado GABA. E esse neurohormônio GABA, ele é responsável pela tua alegria, pelo teu foco, ele te deixa muito mais focado, né? Preparado para as situações. Então, o que eu estou falando aqui, pessoal, não é projeto verão, né? Perca 3 quilos em 1 mês e meio para pôr aquele biquíni no verão. Não. Eu estou te falando assim, como é que é uma prática de vida que vai te preparar para ter uma vida equilibrada. Tá? O que você tem que praticar no teu dia a dia para você nutrir um emocional
firmado, harmonizado, para ter equilíbrio quando as situações vierem contra você. Então tem gente que quer praticar mindfulness, meditação, no momento que já está pilhado de estresse. Legal, também resolve, ajuda. Mas o que eu estou te falando é aquele trabalho de precaução, né? É aquele trabalho pré. Então, uma prática diária de oração, uma prática diária de mindfulness, diária de mindfulness. Tem gente que prefere fazer à noite, tem gente que prefere fazer de manhã. Meditação. É cientificamente comprovado que quando você tem essa prática, você vai criando, você vai mudando algumas estruturas no seu cérebro. Olha que louco, ó, pela oração, pela meditação, no mindfulness, você cria algumas mudanças na sua estrutura cerebral que quando vem as situações, vem os pensamentos, vem a má notícia, vem a guerra, as lutas que a gente passa no dia a dia, né? As forças que nos impactam, você tem muito mais estrutura para se equilibrar, para não dar aquele piti, para não estourar, né? Então isso é muito importante. Outra coisa importante, e que aí é uma técnica que inclusive o exército americano usa com aqueles soldados SEALs, que são os focas, né? Que são os soldados da maior elite americana, os caras que vão para o Afeganistão, não sei o que lá. Eles usam uma técnica de equilíbrio, de controle emocional, de ansiedade, que é respiração. Tá? Então é cientificamente comprovado que uma respiração de 3 minutos, bem feita, 5 minutos, ela reduz em até 60% a 70% a ansiedade. Uma boa respiração, uma respiração profunda com o seu diafragma, você saber aprender a controlar sua respiração, inclusive isso tem um poder de eliminar, faça essa prática, um fluxo de pensamentos negativos e elimina mesmo. Então você pega, respira aí comigo, faça uma respiração profunda, vai. E aí você vai soltar devagar, ó. Até o fundo, ó. E aperta o diafragma, o músculo lá embaixo no final. Às vezes você pode também inspirar e aí contar até 3, segurar. Isso tem uma baita influência no teu equilíbrio, na ansiedade, no controle mental, inclusive em controle de pensamentos. Eu já expliquei para vocês em algumas lives, né? Que quando você respira e conta até 10, porque assim, vamos dizer que uma pessoa te afrontou no meio da rua. A sua amígdala cerebral, que ela é toda emocional, a amígdala, e só um detalhe, tá? A prática de meditação e mindfulness diminui a amígdala cerebral, porque ela é muito emocional. A amígdala cerebral, ela, vamos dizer assim, ela é responsável pelas nossas reações mais idiotas, sabe assim? Quando você tem uma reação, então, quando você tem alguém te afrontou ali, né, e você está pronto para revidar, se você já reagir na emoção, a amígdala fecha. Isso se chama sequestro da amígdala. E enquanto você está discutindo, ela não abre. E a informação não chega no teu córtex pré-frontal, que é onde você tem a tua parte racional. É onde a razão fala, ó, é melhor deixar quieto, não revida, sai andando, né? É onde a informação chega no córtex pré-frontal, na parte cognitiva racional, e você tem a melhor decisão. Mas enquanto... E o que faz? A amígdala, ela fica sequestrada por até 7 segundos. Entende? Então aquela história de conta até 10 é científico. Quando você conta até 10 e respira para dar uma resposta, conta até 15, sei lá, a amígdala abre e a informação chega por córtex pré-frontal e ele fala, ó, não é melhor você não reagir, tá? Anda, deixa quieto, você respira, ó, esquece e vai embora. Agora, se você começa a reagir com a amígdala sequestrada, enquanto você brigar, ela pode ficar 1 hora ali, fechada, e a pessoa tendo aquela reação emocional. Então veja como que a respiração e o contar até 10, tá? É uma técnica para você ter equilíbrio e ter... Lembra que eu falei que o comportamento nós podemos controlar, mas o sentimento não? Vem o sentimento, eu posso controlar o quê? O comportamento. E quando você controla o teu comportamento com essa técnica, você tende
a ter a melhor reação, né? Então, quantas vezes a gente já não viu gente que o cara enfiou um revólver lá no farol, a pessoa teve a reação. E eu vou falar, tá, isso é um sistema chamado involitivo. Involitivo, não controla o cérebro. A pessoa teve aquela reação, ela nem lembra. Mas aí pegou, saiu acelerando com o carro e tomou um tiro. Quantas pessoas já não fizeram isso? Se aquela pessoa conseguir, ela foi total, a pessoa que fez, e tem gente que não lembra, tá? Ela falou, ó, eu sofri um forte impacto ali, um assalto, eu não lembro. Quando eu vi, eu já estava 4 quarteirões. Se ela tivesse respirado, a amígdala teria aberto, a informação teria, ela poderia ter tido a melhor atitude. No caso, essa pessoa pôde se livrar. E quem não se livra? Então, é uma ferramenta muito importante. Uma outra coisa então eu falei de oração, de mindfulness, de meditação, estou falando de respiração. A quarta coisa, você precisa ter um controle mental. Você precisa aprender a renovar a tua mente. Tá? A Bíblia fala que nós vamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E aí eu tenho um curso que é o Rompendo Limites na Mente. Ontem eu vi testemunhos sobre esse curso assim que mexeram muito comigo. Coisas assim, eu consegui visitar minha criança, me visitar assim, consegui me lembrar de quando era criança, de coisas que eu ouvi, de crenças que eu recebi, e eu consegui reprogramar aquilo, perdoar. Esse curso resolveu minha vida em 5, 6, 7 aulas que eu vi. Ontem eu ouvi um depoimento muito forte sobre isso. Mas, no Rompendo Limites, que é um curso que eu tenho, mas o que eu falo lá? Exatamente da importância de você saber controlar teus pensamentos, tá? O pensamento vem, você não tem que pensar todo o pensamento que vem. Porque todo pensamento que vem, quando você pensa, ele vira sentimento. Virou sentimento, começa a gerar uma química dentro de você. Uma química de mágoa, uma química de tristeza, uma química de dor. E aí é onde vai entrando, a amargura, a raiz, e aí vai. O final disso é câncer, depressão. Tudo começou num pensamento. Então, saiba mandar embora. Ô raio de pensamento ruim, sai daqui, você não tem nada a ver comigo. Direto eu faço isso. Eu jogo esse pensamento em Cristo. Senhor, sai, tira esse pensamento, sai agora da minha cabeça. Vai embora. Então, deixa passar. E aí quando você não consegue, cara, foca em outra coisa. Eu gosto de andar na rua, eu vou tomar um sol, eu ponho uma música, um louvor, sei lá, uma música que eu curto, eu vou dar um rolê, eu vou olhar as orquídeas da bispa, eu procuro focar em outra coisa. Pô, quem domina a tua mente é você, tá? E por último, em último lugar, quinto, é positivismo. Então a pessoa que tem uma prática de oração, que medita, que sabe controlar a respiração, que tem um controle dos pensamentos, que começa a prestar atenção nos pensamentos e manda embora o que não presta, e para de alimentar pensamento que não presta, e para de ruminar emocionalmente, e que ela se enche de positivismo, começa a encher tua mente de positivismo todo dia de manhã. Pô, vou ter um dia incrível, Deus está comigo, e eu já enxergo os negócios e tal, começo a ver meu dia, sabe, eu ponho uma música ali, faz isso todo dia. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar as lutas, mas quando vier, você tem muito mais estrutura. Estou ativando os comentários aqui, já estou encerrando, tá? Eu vou falar um negócio animal a semana que vem. Já sei o tema da semana que vem, nós vamos falar de algo que eu já vou te dizer. Então, pessoal, e aí você tem um controle mental, respiração e positivismo, tá? Positivismo. Ai, mas eu estou sendo boba de ficar cheio de positivismo. Me escute, tá? O maligno, ele é todo pensamento negativo. O maligno, ele é todo pensamento negativo. Leiam esse livro aqui, ó, tá? Que é o livro que mudou minha história de um ano para cá, Mais Esperto que o Diabo. Recomendo, vocês têm que ler. Esse livro me fez desenvolver o curso Rompendo Limites, me fez desenvolver o curso Os Primeiros Passos para Reprogramar Sua Mente, o curso Método 3 em 1. Leia esse livro do Napoleon Hill, Mais Esperto que... Mas, cara, leia mesmo. Eu leio esse livro pelo menos a cada 3 meses, eu leio ele de novo. Eu preciso deixar isso fresco na minha mente. É muito louco, tá? Então, pessoal, se encha de positivismo. E um lance também que a médio prazo vai te dar um baita equilíbrio e exercício, né? Então tem a prática de andar, tem a prática de, nesse tempo de pandemia, vai dar um rolê na rua, pega teu marido, dá um rolê com o teu cachorro, anda, dá uma corrida, desopila. Com essas práticas eu me tornei uma pessoa mais equilibrada. Veja, não é uma coisinha assim, 1, 2 meses, tá? Mas é uma coisa para você ir praticando. Que aula, né, Babi? Que aula. Obrigado, glória a Deus.
Adriano, é esse aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Leia tudo desse cara, tá? Leia tudo dele. Sou apaixonado por Napoleão Hill. E esse livro, para mim, é o number 111. Tem uma história incrível do Napoleão Hill, eu já estudei, eu conheço, não é o caso de a gente falar agora. Tudo vai entrar no eixo. Me escute. Me escute. Me escute. Tem 3 coisas. E amanhã é live, tá? Eu vou descer um pouquinho mais profundo em cada uma dessas 3 coisas. Vou abrir coisas que eu não falo geralmente em live, tá? Então amanhã eu vou te falar de 3 coisas quando você equilibrar tudo na tua vida. Mas eu tô te dizendo, minha querida, tudo vai entrar no eixo, tá bom? Beijo pra vocês.